Irmãos, para o nosso momento de edificação pela pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo de número 6. Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens neste livro. Nós vamos ler a palavra de Deus que nos diz assim: Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre todos os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia, tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem, durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus eterno, nós estamos mais uma vez diante da tua palavra e já ouvimos o Senhor falar com a leitura que fizemos. Te agradecemos porque o Senhor nos dá o teu Santo Espírito, que já foi nos atingindo o coração ao longo da leitura. E também cremos que nos transformará plenamente, para que a palavra que acabamos de ler seja verdade em nós, seja alimento espiritual para nós e transforme a nossa maneira de agir diante de ti e de todos os outros homens. Pedimos, portanto, a tua bênção e que saiamos daqui totalmente cônscios daquilo que o Senhor nos falou nesta manhã. Dá-nos toda a atenção, ó Deus, e um coração ensinável neste momento. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o ano já está acabando. E eu quero que ele chegue logo ao fim. Já é a segunda vez que eu estou falando que o ano está acabando. O pastor está esperançoso com... Estou. Mas o ano já está acabando e alguns de nós ainda está perdido. Tem coisa que ainda está por fazer, tem planejamento que não saiu do papel, tem anotação que ficou para trás e tem coisa atrasada mesmo. É curioso como todos os anos nós falamos das mesmas coisas. Planejamentos, a falha neles, a reestruturação deles, e assim nós vamos. Curioso é que nós não paramos, às vezes, para pensar que estamos agindo de forma tola, porque deveríamos continuamente entregar ao Senhor os nossos planejamentos. Eu sei que na maior parte do tempo nós fazemos isso, e talvez até no início do ano
Fazemos todo um planejamento, fazemos uma consagração deste planejamento ao Senhor, mas depois vamos largando esse planejamento ao longo do tempo. E assim nós nos munimos de estágios, mentorias e aconselhamentos para saber como fazer com o nosso planejamento. Porque uma coisa é planejar, a outra é botar em prática. É curioso porque esta busca vai consumindo o nosso coração, vai nos enchendo de ansiedade e nos tirando da direção correta. O texto que nós acabamos de ler mostra que a humanidade terá sempre uma vida fútil e insatisfatória, pois é limitada pelo pecado, sendo necessário ser totalmente conduzida por Deus, que é mais forte e sábio do que todas as outras pessoas. E ele nos conduz também a desfrutar do bem que ele concede às criaturas. Se nós não nos voltarmos para o Senhor Deus, nós não vamos conseguir ver as belezas que há. Uma coisa é você passar pela rua de carro. Outra totalmente diferente é passar pela mesma rua andando a pé. É o mesmo lugar. Mas a pé talvez você tenha uma percepção maior de detalhes e de belezas que há ali. Usando esta analogia, é assim que nós podemos andar com o Senhor. Seguros num caminho e sendo guiados por Ele a contemplar todas as belezas do caminho que Ele traçou para nós, sabendo que o final dele, para quem está em Cristo, é a eternidade. Então, hoje nós aprenderemos e seremos exortados a viver na companhia do Senhor. Esse é o título da mensagem de hoje. Viva na companhia do Senhor. 3 coisas eu queria destacar aqui. A primeira delas está entre o verso 1 e o verso 2. Viva na companhia do Senhor, aprendendo a desfrutar da vida concedida por Ele. Aprendendo a desfrutar da vida concedida por Ele. A segunda coisa está entre o verso 3 e o verso 6. Viva na companhia do Senhor, preparando-se para partir e encontrar-se com Ele. E em terceiro lugar, do verso 7 ao verso 12, viva na companhia do Senhor, dependendo continuamente dEle. Aprendendo a desfrutar da vida, preparando-se para partir e dependendo continuamente dEle. Vamos ao texto? Esta mensagem, meus irmãos, alcança o nosso coração e deve fazer isso conosco, porque os homens são limitados e, ao mesmo tempo, insatisfeitos em todos os âmbitos da vida. Sempre há o desejo por mais e pelo melhor, mesmo que não se saiba com precisão o que é bom e para o que serve. Nós acabamos de passar por uma semana de grandes descontos, ou talvez alguns descontos. E teve gente que comprou coisa que nem sabe para que serve. Simplesmente comprou faltava ali, acho que uns 30 e poucos reais para ter frete grátis. E aí foi lá e botou na cesta. Nós somos assim, limitados, insatisfeitos, porque o pecado transtornou completamente o coração, guiando-nos por uma trajetória que busca por fartura incessantemente, a qual termina com incertezas que a morte traz. Não se sabe para onde está indo, para onde se irá após a morte, e muito menos com qual objetivo real para ter e tomar algumas atitudes. Todos vivem perdidos e em rebeldia contra o Criador. Agora preste atenção. E é isso que o texto precisa mexer com você hoje. Somente ligado ao Senhor, que intervém em nossa vida e transforma o nosso coração, somente ligado a Ele, que é possível vermos e vivermos as belezas do universo que Ele criou. E encontrar um real propósito,
além de vislumbrar um objetivo final da nossa existência, que é honrar o Senhor e desfrutar da sua companhia e de suas bênçãos para sempre. Se você andar apartado do Senhor por um segundo que seja, você está andando numa direção incorreta, distante daquilo que Deus tem para você. É necessário que andemos na companhia do Senhor, para contemplar as belezas e reconhecê-lo como o doador de todas elas, e assim encontrar o objetivo para a nossa vida. A vida, meus irmãos, foi projetada por Deus para ser maravilhosa e repleta de bênçãos. Então, aqui vai a primeira lição. Viva na companhia do Senhor, aprendendo a desfrutar da vida concedida por Ele. Observe que o início do texto mostra uma reflexão do pregador. Você sabe, quem está acompanhando a série de Eclesiastes desde o início, já está entendendo que nós estamos olhando por partes um grande bloco de ideias, que começou lá atrás, quando o próprio pregador começa a dar um relato pessoal de suas experiências, dos testes que ele fez, mas também da riqueza que ele conseguiu adquirir e dos grandes feitos registrados na história. Mas nesta busca incessante, e até mesmo por encontrar redenção em cada uma delas, ele encontra vários males, várias coisas que trazem tristeza. Por quê? As coisas deste mundo não podem trazer alegria e real satisfação à parte daquele que criou todas as coisas. Nós estamos aprendendo isso. E aí, mais uma vez, ele inicia falando sobre um mal que ele viu. Lembre-se, nós já tratamos de alguns desses assuntos com maior tempo. Aqui ele está continuando a sua reflexão e mostrando para nós que, de fato, é um grande mal. Qual é esse mal? Versículo 2 ele diz: um homem que tem riquezas, bens e honra, nada falta, e aquilo que ele deseja sempre estará apresentado diante dele, mas não tem ninguém para desfrutar daquilo que ele conquistou. Ninguém dele, nenhuma descendência dele. Ele é uma pessoa sozinha. Antes, um estranho come. Também isto é vaidade. Muitas pessoas não desfrutam da vida que Deus concedeu e vivem em grandes males. Deus é quem concede a vida. E Deus é quem concede toda a estrutura para esta vida. Como nós lemos no início da liturgia, ninguém sabe quem deu conselhos para Deus para que ele criasse uma grande gama de animais, para que ele desenvolvesse padrões de cores. Ninguém sabe quem deu esses conselhos para Deus. E ninguém saberá porque ninguém o fez. Ele mesmo, como nós lemos, é o eterno, o autoexistente, a fonte de toda riqueza, beleza, bondade e sabedoria. Toda a boa dádiva procede dele. E é este Deus criador que decidiu também criar os homens, a humanidade como um todo. E não apenas criar e deixar esta humanidade à própria sorte. Este Deus se relaciona com a criação. Ele está totalmente ligado em uma relação de aliança e de bondade para com esta criação. Tudo o que existe foi criado por Deus. Os homens utilizam para o próprio benefício e aí deturpam aquilo que Deus criou. Nós já estudamos isso aqui em Eclesiastes. Deus pode e faz conferir riquezas, bens e honra a muitas pessoas. O próprio Deus concede. O que é que as pessoas fazem com isso? Precisa ser uma resposta adequada à dádiva que Deus deu. E aqui está o problema. É aqui onde mora o problema. Porque os homens pensam em si.
E este quadro colocado por Salomão é muito triste mesmo. Ele diz, é um mal que vi debaixo do sol. O homem está cheio de coisa, cheio de riqueza, é estimado por aí afora, mas não tem ninguém da sua linhagem para desfrutar do que ele tem. Mudando para as nossas épocas aqui, o que seria isso? Tem gente que tem muitas coisas, mas não tem uma linhagem. Por quê? Não é por questões de saúde ou por questões... Não, é por uma decisão. Imagine alguém que por uma decisão não quis ter filhos. Não há ninguém que se alimente de tudo que tem, de tudo que ele tem. E esta pessoa também não consegue estar saciada com a sua decisão de não ter filhos. Resultado disso? Praça de alimentação para homens e praça de alimentação para homens com pet. É só um exemplo. Se relacionam porque há uma necessidade no seu coração. Chamam de filho, dizem, vem com a vovó, porque tem uma necessidade em seu coração. Porque Deus criou assim. É uma estrutura criada pelo Senhor. A necessidade haverá. E é por isso que nós olhamos e lemos na palavra Salomão vendo pessoas que decidiram entregar todo o seu coração em busca de riquezas, bens e honra e não desfrutou da vida. Chega um momento da existência que essa pessoa não tem com quem compartilhar. E há muitos exemplos assim na história. Muitos exemplos, inclusive, de pessoas conhecidas de vocês. Do seu rol de amizade, dos seus familiares. A vida precisa ser desfrutada, porque ela é uma dádiva de Deus para nós. E não fazê-lo é um grande mal. Veja só, é o outro que vai comer. Olha o versículo 2. É um grande mal. Outra pessoa vai comer. E isso traz para este que está envolvido com esta vida vazia de pessoas com quem conceder o bem, uma pessoa correndo atrás do vento, que é a palavra vaidade aí, e grave aflição. A vida, meus irmãos, foi projetada por Deus para ser maravilhosa, repleta de bênçãos. Você precisa viver na companhia do Senhor. E aprender a desfrutar desta vida que Ele deu. E é curioso, às vezes a gente mesmo não se entende. Tem gente que não se entende. É muito gostoso para nós chegar nesse momento do ano aqui. Já começaram alguns percalços, menos lugar para estacionar, mais fila para comprar coisas. Alguns condomínios já ficaram sem água na semana do feriado. Faltou só essa palavra aqui. Do feriado. Já houve um certo incômodo, mas a gente gosta. Já aqueceu um pouquinho. O sol já apareceu, o céu ficou muito bonito, ainda que fossem assim poucos dias. E, aliás, poucos dias mesmo. Essa semana um dia deu um solão, no outro dia mas choveu para encher a cidade. Ainda assim, estas são mostras de que há um Deus que conduz todas as coisas e que nós somos frágeis e dependentes dele, mas que nós devemos usufruir desta vida. Ela foi criada para ser desfrutada. E não é quando você se aposentar, porque a gente já sabe, né? Não vai dar certo. Só se você fizer por conta. Não é para deixar depois que, olha, quando eu... A vida é agora. O que acontece no coração humano é que as pessoas querem viver tudo de uma vez só. Então, na hora de estudar e trabalhar, as pessoas querem curtir a vida.
Aí na hora que era para curtir a vida, elas querem trabalhar e não tem emprego. Passou. Cada fase da nossa vida precisa ser vivida com todas as requisições daquela fase, mas também precisa ser desfrutada. Enquanto você estuda, é importante separar tempo para desfrutar da vida. Enquanto você trabalha, é importante separar um tempo e todas estas coisas. Nós já estudamos aqui em Eclesiastes. E esta necessidade que você tem de aprender finalmente que a vida precisa ser desfrutada é uma resposta tua ao Deus Criador. É uma resposta de adoração. Então, viva na companhia do Senhor. Viva desfrutando da vida. Mas também, em segundo lugar, viva preparando-se para partir e encontrar com Ele. Sim, vida e morte no mesmo texto. Coisa de pregador, coisa de Salomão. Observe no versículo 3. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. E aí ele continua essa descrição dizendo o porquê ele acha que um aborto é mais feliz que uma pessoa assim. Porque um aborto, antes de chegar a este momento de encerramento de existência, ele tem pelo menos um lugar de sepultura. Veja só como é triste essa situação. Se alguém gerar um montão de filho, mas se ele não se fartar, se ele for uma pessoa insaciável, nunca parar de trabalhar, nunca parar para nada, para não desfrutar da vida e nem sequer se preparar para o fim da sua existência, ele é muito infeliz. Muito infeliz. Nós sabemos que há algumas injustiças feitas. Mas elas são exceção. Pessoas que tiveram uma ótima carreira, foram renomadas e que, por um infortúnio, acabaram sendo enterradas como indigente, por exemplo. Há alguns relatos disso na história, inclusive na história da nossa denominação. Mas são exceções. E quando isso acontece fora dessa exceção, é muito triste. Porque a pessoa não se preparou para o fim. Pastor, o senhor está falando de fazer um convênio funerário? Não. Não é isso. Ah, então eu tenho que comprar um jazigo. Não é isso que eu estou falando. A morte chegará para todos. E nós não sabemos quando ela chegará. Mas nós precisamos nos preparar para ela. E o crente, agora presta atenção, o crente vive a vida esperando pelo dia que vai encontrar com o Senhor. É ou não é? Essa é a nossa direção, é o nosso rumo. E nós temos o exemplo do apóstolo Paulo que diz que ele queria partir. Ele já estava sofrendo muito, estava preso. E aí ele fala, eu quero ir embora. Chega. Para mim é melhor partir e estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Você precisa se preparar para encontrar com o Senhor. E parte dessa preparação é usufruir da vida agora. Nós temos muitos arrependimentos, é verdade. Por exemplo, ficamos doentes numa situação um pouquinho mais complexa. Aí é que vem aquelas reflexões. Ah, se eu tivesse evitado. Ah, se eu tivesse feito isso. E eu estou um pouco dessa fase agora. Estou chegando perto dos 40. Pesado. Mas eu estou cheio de dor. Estou cheio de dor. Com a dor no joelho. Eu subo escada, parece que tem um... Perdão, irmãos, é que minha cabeça às vezes me atrapalha. Vocês lembram quando a gente colocava aquele potinho de iogurte
bicicleta para fazer barulho, vocês lembram disso? Vocês têm essa lembrança? O meu joelho está assim, subindo escada. Eu estou sentindo dores no tornozelo, no joelho, no punho. E aí eu comecei a fazer essas reflexões. Poxa, talvez se eu não tivesse feito aquele tipo de exercício, se eu tivesse tomado um remédio direito, se eu tivesse feito fisioterapia quando eu machuquei o pé jogando bola, sabe essas coisas? Isso vai acontecer com todo mundo. Talvez também esteja acontecendo com você nesse exato momento. Mas nós precisamos nos preparar. Viver a vida dada pelo Senhor e nos preparar para ir com o Senhor, para estar com Ele. E parte desta preparação é devotando o nosso coração completamente ao Senhor, tendo a companhia dele constante ao nosso lado, mesmo nos momentos de lazer, sabendo que o Senhor está sempre conosco, sempre nos amparando. Veja só o versículo 6. Ainda que esta pessoa que vivesse 100 anos e que tivesse muitos filhos, ou que tivesse 100 filhos e vivesse muitos anos, ainda que ela vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, o aborto é mais feliz que ele. Essa é a conclusão de Salomão. E é realmente assim, meus irmãos. Nós não podemos viver esta vida sem considerar que a morte chegará. Nós não sabemos o dia que nós vamos. E parte desta preparação é ter a companhia do Senhor conosco, usufruindo dos bens que Ele nos deu, agindo totalmente diante do Senhor, experimentando o bem que Ele nos dá. Se você correr pela sua profissão, se você correr pela conquista material, você deve fazer estas coisas de forma planejada, tendo tempo também para não correr, para ficar parado. Porque chegará o dia em que só faltará tempo de você honrar o Senhor, preparando-se para o fim. O fim chegará. Todas as coisas que nós fazemos precisam ser feitas diante do Senhor e para o Senhor. Não é para ninguém pedir demissão do emprego. Não é para ninguém parar de fazer curso nenhum aqui. E muito menos para parar de tomar remédio. O que nós precisamos considerar é ver a vida concedida por Deus como um dom do Senhor e usufruí-la em resposta de adoração ao Senhor. Ele concedeu. Você precisa desfrutar dela e você precisa preparar-se para partir e encontrar com o Senhor. E por fim, você precisa viver esta vida dependendo continuamente dele. O versículo de número 7, nos mostra esta relação do homem com Deus. O trabalho é concedido por Deus e traz o produto para que nós nos alimentemos. Mas ai daquele que nunca se satisfaz com isso. É o versículo de número 7. E tem gente que é de fato insaciável, insatisfeito. Olha só o versículo de número 10. Tudo quanto há de vir já tem um nome estabelecido. E nós também já sabemos o que é o homem. Nós já sabemos. E que este homem não pode contender com quem é mais forte do que ele. No texto passado, nós vimos esta relação. Alguém que é alto tem sempre alguém mais alto para prestar contas. Mas este texto nos encaminha para olhar para o Senhor. E esta pergunta é repetida de várias formas na Bíblia. Mas uma delas é conhecida. Quem és tu, ó homem, para discutires
com Deus. Em outro momento, Deus pergunta para os homens: o que vocês estão pensando? Vocês estão achando que eu sou igual a vocês? Os meus caminhos são mais elevados. Os meus pensamentos mais elevados. Nós precisamos descansar e depender do Senhor. O insaciável vive motivado pela cobiça. Olha só o versículo de número 9. Há um conselho aqui do pregador: melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. E, irmãos, às vezes, nós estamos nessa situação de não para, de engata uma coisa na outra, de busca sempre mais e sempre mais, não porque de fato nós precisamos, ou seja, parte integrante do nosso planejamento. Não, mas sim pelo fato de que nós estamos cobiçando uma vida que não é para nós naquele momento ou nunca será, em troca da vida que Deus deu para nós. A cobiça não está apenas ligada a coisas, a pessoas, mas em tentar viver aquilo que Deus não concedeu e não concederá. E ainda que conceda, será no futuro. Nós precisamos viver esta vida na companhia do Senhor, dependendo continuamente dEle. Não há como contender com Ele, porque Ele é maior do que nós. Maior do que nós. Veja só o versículo de número 12. E aqui nós temos resposta para isso. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nós temos resposta para essas duas perguntas. Quem é bom para o homem? Quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Você que é crente sabe a resposta. Quem é que sabe o que é bom para você? Deus. E mais do que isso, Ele te dá. Ele te dá. A nossa resposta precisa ser uma resposta de obediência e de dependência. E olha só a segunda pergunta. E pela graça do Senhor nós também temos resposta para ela. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Deus. Ele já nos disse o que vai acontecer com o povo dele quando estes elementos celestes se desfizerem. Quando este mundo chegar ao fim, nós habitaremos eternamente com o Senhor nosso Deus, livre de toda cobiça, inveja e vaidade. O Senhor Deus nos diz aquilo que nós precisamos. Então nós precisamos viver a vida que Ele nos deu, na companhia dEle e dependendo completamente dEle. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 8, do verso 34 em diante. Nós lemos o seguinte: Então, convocando a multidão e juntamente os de seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. O Senhor Jesus Cristo nos diz o que é bom para nós. Nesta vida que temos, nesta pouca vida que temos de vaidade debaixo do sol. O Senhor Jesus nos diz: negue a sua própria existência e siga a Cristo. E juntamente com Cristo,
Comece a viver aquilo que o próprio Deus em Cristo te concede. Esta será uma vida de sabedoria. Mas é um próprio Cristo quem nos diz também o que nos acontecerá depois de todas as coisas. João capítulo 14. Abra lá comigo também. Do verso 1 ao verso 4. João 14, do 1 ao 4. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. O que nos acontecerá quando terminar esta vida debaixo do sol? Para aquele que crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, que não vê outro meio para chegar ao Pai, e que não vê outro meio por qual as suas orações e as suas intercessões cheguem ao Deus Criador, para esta pessoa está garantida a moradia juntamente com Cristo. E esta vida será eterna num lugar onde não haverá mais o mal. Não temos como discutir com aquele que é maior do que nós. Mas além disso, a Bíblia nos diz que este que é maior do que nós decidiu antes da fundação do mundo nos amar e revelar esse amor, caminhando junto conosco e estando eternamente conosco. Então, você precisa repensar algumas coisas na sua vida. E eu queria destacar 3 aqui como aplicação. A primeira delas é: abandone o materialismo. Pastor, de que materialismo o senhor está falando? Materialismo filosófico, materialismo histórico? Estou falando de você amar mais as coisas do que o Deus que dá essas coisas para você. Estou falando de filosofia, de ideologia, não. Estou falando de você e eu amarmos mais as coisas do que Deus. Abandone isso. Não é fácil. Para alguns de nós, vai ser uma luta terrível, porque alguns de nós, idolatra as coisas. Adora em lugar de Deus. E muitas vezes usa estas coisas para servir a Deus, mas elas são o nosso ídolo. Abandone o seu materialismo. Não é para fazer brechó. Calma. Calma. Aquela prática dos Estados Unidos de garagem, como é que chama? Ok, não vou conseguir falar, mas você sabe. Aquela que tem nos filmes, sabe? O pessoal bota tudo lá. Depois eu vou treinar essa pronúncia aí. Não é para fazer isso. Não nesse primeiro momento. Passe um tempo com o Senhor refletindo as coisas que te impedem de servi-lo e de viver na companhia dele. E essas coisas existem. Aí chegará o momento de, depois de todas elas identificadas, você largar mão delas. Às vezes pode ser até uma amizade que te leva a ter um tipo de prática que desonra ao Senhor. Abandone as coisas e comece a honrar o doador delas. Segunda coisa, prepare-se para partir. Prepare-se para partir. É importante ter prudência, sim. Colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque você não sabe quando vai faltar. Principalmente os maridos aqui. Os maridos, os pais. É importante ter prudência e preparar-se para partir. Deixar as coisas no lugar, dar informações devidas. Tem gente que vai morrer que sabe que vai morrer, mesmo não sabendo. Vocês sabem disso, já tiveram essa experiência.
É o marido que chega para a esposa e fala assim, ó, aqui está o seguro, a senha é essa, o banco é esse aqui, está aqui, olha, na conta tal tem tanto aplicado, se você precisar. Do nada, uma conversa, tomando um café. E aí acontece alguma coisa. Prepare-se. Se Deus te deu condições de prover materialmente para alguém, deixa ali estabelecido. Pastor, estou pagando um convênio funerário. Continua, filho. Continua. Mas prepare o seu coração para estar com o Senhor. Nenhum crente deveria ter medo de morrer. Todo crente deveria desejar estar com o Senhor. Prepare-se para isso. E por fim, caminhe dia a dia com o Senhor. Dia a dia. Lendo a palavra, orando, pondo em prática, substitua os mais jovens aí, substitua um pouco das suas playlists por hinos, por cânticos, substitua os vídeos que você vê, substitua. Enterre o seu Instagram, enterre. Pastor, é para o meu trabalho, Deus te abençoe. Então faça só o seu trabalho e saia. Na época do Facebook, você ficava em média uma meia hora rolando página. Hoje esse tempo no Instagram pode chegar a 1h, 1h20, dependendo de quantas interações você tem. Sentado assim, ó, 1h20. Você precisa encher a sua alma com a palavra de Deus. Caminhar nesta vida com o Senhor e com mais ninguém. E aí você verá que a sua vida terá novas cores, novos sabores. E a direção final, o ponto final será iluminado. Você não terá dúvidas mais do caminho que deve trilhar, pela companhia constante do Senhor, dia a dia, dia a dia. Não pode ter dia de folga, não pode ter feriado. Mesmo que não tenha alguma coisa na igreja por causa de algum feriado. Mas na sua casa não, você está em casa. É você e o feriado, e o Senhor. Caminhe dia a dia com o Senhor. Eu concluo então nos relembrando daquilo que nós tratamos. A vida foi projetada por Deus para ser maravilhosa e repleta de bênçãos. Então viva na companhia do Senhor, aprendendo a desfrutar da vida concedida por Ele, preparando-se para partir e encontrar com Ele e dependendo continuamente dEle. Para isso, desde já, abandone o materialismo, prepare-se para partir e caminhe dia a dia com o Senhor. Vamos encerrar lendo Provérbios capítulo 3. Provérbios 3, nós vamos ler do verso 5 ao verso 10. E diz assim o nosso Deus: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Que o nosso Deus seja exaltado nesta manhã e em nossa vida, e que nós desfrutemos desta companhia constante dele conosco.